Comer emocional, gata, quem nunca? Quem nunca comeu sem pensar por quê e o quê, só porque deu aquela fome de comer algo gostoso? Você nem sabe o quê? Ai, que vontade de comer uma coisinha gostosa, crocante, cremosa, doce, uma coxinha, um brigadeiro, chocolate. Isso é tão comum que as pessoas hoje já fazem sem nem se dar conta. Aliás, come-se mais por impulso do que por fome real, sabia? Porque a fome fisiológica, a fome real, aquela que dá sinal que o seu corpo está pedindo realmente ou energia ou nutriente, e que não acontece a cada 3 horas, não. Esquece esse papo de comer a cada 3 horas. Não acontece fome real toda hora se você é uma mulher que está bem nutrida e conectada com o teu corpo. O que acontece toda hora que você vai lá beliscar uma coisinha ou sai indisparada para a primeira bomboniere para comprar uma coisa gostosa é a sua fome emocional. Sim, você já deve ter escutado falar disso várias vezes. Mas como que isso acontece na prática e por que que isso está acontecendo aí na sua vida diariamente, boicotando a sua saúde e inflamando o seu corpício, fazendo com que você busque recursos cada vez mais externos a você para emagrecer, para ter saúde, para ter energia, para conseguir se concentrar, ler um livro, dormir bem, piriri pororó, porque o seu corpo está aí todo inflamado. A fome emocional, amada, acontece porque você não está nutrindo a sua alma. É isso mesmo. E isso não é mais um papo de carola de igreja, mais um papo sobre religião. Não. A sua alma faz parte de um dos seus corpos. O seu corpo espiritual, o seu corpo mental, o seu corpo energético compõe essa sua alma. E você não está dando nutrição para esse corpo, porque falar de nutrição do corpo físico, que você deve comer proteína, que gorduras boas são essenciais para o seu cérebro, para construir hormônios, né? É uma coisa óbvia e que é um assunto que deve ser falado. Mas hoje a gente vai falar sobre como você deve nutrir a sua alma. Por que que você tá com esse vazio eterno na sua alma que você tem a sensação de preenchimento momentâneo quando você se joga de cara aí nesse alimento suculento que você prefere, não importa qual, e que não está servindo para o propósito de nutrir o seu corpo físico, porque isso é muito pontual, porque a fome fisiológica não é seletiva. Não, ela não é seletiva. Estou com fome, mas estou com fome de tananã. Isso não é fome, isso é fome emocional. Acontece que a sua alma, se não for nutrida diariamente com intenção e com presença, vai estar sempre faltando alguma coisa. Vai estar sempre um buraquinho que você vai preencher com mais um biscoitinho. Pois é, e isso você não vai escutar no consultório da nutricionista convencional. Aquela que vai contar a caloria, colocar você em um computador, em um software, calcular ali a sua dieta e determinar o que você tem que comer, por que você tem que comer, a hora que você tem que comer. E isso é uma grande de uma besteira. A gente já sabe que caloria não importa e que predestinar alimentos muitas vezes inflamatório e que não está de acordo com o seu corpo, com a sua necessidade naquele momento, é um tiro no pé. E por que que ainda tem gente que faz isso? Eu não sei, porque eu não tô aqui para julgar o trabalho do outro. Eu tô aqui para fazer o meu, para servir da melhor maneira, para entregar da melhor maneira para você, para que você seja aí a sua melhor versão, o seu maior projeto. E hoje a gente precisa falar, e a gente vai falar sobre isso ao longo do ano. Porque eu acho que esse é
o calcanharzinho ali, a pedrinha no sapato de todas nós, que é a fome emocional, que é a desnutrição da alma. E o que é a desnutrição da alma, Bia? E como é que a gente nutre a nossa alma? A gente nutre a nossa alma permitindo que você seja quem você é, que você sinta o que você precisa sentir. Você é um ser humano maravilhosa. Você é feita de emoções, de sentimentos, de pensamentos, de ciclicidade. Você está sujeita a todas as emoções que vêm até você através de informação, de cheiros, de sensações o tempo inteiro. E quando você não está em estado de presença e quando você não permite se olhar, se entender e principalmente entender o porquê você vai assaltar a geladeira mais uma vez para tapar esse buraco e essa lacuna de nutrição da sua alma, você vai continuar nesse looping eterno. E aí não tem dieta, não tem suplemento, não tem nada que vá trazer a solução para esse problema. Então você precisa primeiro entender que você está o tempo inteiro suscetível, que você é vulnerável aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, à fase da lua, à ciclicidade que você tem interna com o seu próprio ciclo, e isso tá tudo bem. Isso não é um erro, isso não é um problema do seu sistema, isso é natural. O que não é natural é você não olhar para isso com atenção e como se fosse uma coisa importante. Então, estou sentindo esse desconforto, nem sei que desconforto é esse, então eu me jogo numa barra de chocolate porque os neurotransmissores que aquilo me causa momentaneamente vão fazer com que eu não sinta por um breve momento, mas isso não quer dizer que você resolveu, que você olhou, que você ressignificou e que você viveu o momento, porque às vezes a gente precisa viver o momento. Um momento de silêncio, um momento de tristeza, um momento de medo, um momento de angústia, um momento de dúvida, um momento de alegria, para que a gente integre isso no nosso ser. Não dá para você ficar empurrando, jogando para baixo do tapete toda vez que uma coisa te causar te for desconfortável. Você precisa olhar como uma mulher adulta e entender, ressignificar e partir para frente. E eu não estou dizendo aqui, antes que falem que é um terrorismo alimentar, nada disso. Você pode sim, de vez em quando, comer um chocolate, comer a sua comida predileta. A nutrição intuitiva permite que você seja uma pessoa livre de escolhas pertinentes. O que você não pode fazer é um hábito que vai gerar prejuízo para a sua saúde e que vai viciar o seu sistema emocional a colocar uma porcaria dentro da sua boca toda vez que você sentir um desconforto. Você se conecta com a sua alma toda vez que você medita com presença, mesmo que num primeiro momento, meditar seja desconfortável, porque não dá para ficar romantizando meditação, não sei o que, meditação, não sei o que lá. Meditação é uma ferramenta poderosa, é uma técnica de biohacking ancestral poderosa, mas ela também exige treino. É que nem atividade física, é que nem andar de bicicleta, correr, fazer qualquer tipo de coisa que gere desconforto, que no começo você precisa de treino. Meditação também é, e depois você vai melhorando, vai ficando cada vez mais fácil, mais gostoso e vira parte de uma rotina. Meditação tem que fazer parte da sua rotina e é uma das maneiras de nutrir a alma. Quando a gente respira conscientemente, quando a gente para sentir o nosso corpo, para entender os momentos de vazio interno, os momentos de silêncio da nossa alma, os momentos que a gente recebe uma intuição. E essa intuição, gente, ela não vem escrita em letras garrafais num painel. Ela vem sutilmente, uma coisa que é colocada ali na nossa cabeça, no nosso coração, uma voz interior que a gente sabe que não foi a gente que pensou, que não veio de uma produção mental. Mas para você entender isso, você precisa de um certo treino, de conexão, de permissão.
de integração totalitária com essa espiritualidade. E aí você começa a nutrir. E aí você percebe que aquele momento que você está sentindo um medo de não dar conta, por exemplo, faz parte. Mas você percebe também que você não está sozinha. Porque chega uma sincronicidade, chega uma mensagem, chega uma intuição, chega um comando. E quando você está atenta, você não está soterrando esses sentimentos, essas emoções com algo externo, algo que a sua fome emocional te dita, você começa a colocar as coisas mais no trilho. E isso feito diariamente com atenção, com treino, com disciplina e com entrega, vai ficando mais fácil, vai ficando mais fluido. Eu não estou dizendo para você que você vai fazer isso hoje plenamente. Eu estou dizendo que é possível você fazer isso. E que se você tiver dedicação, se você tiver entrega, se você usar o jejum, não só como uma ferramenta física, mas como uma ferramenta de nutrir a sua alma, de nutrir a sua espiritualidade, de reconectar a voz interior que você tem com você mesma através do silêncio, porque jejum é silêncio. Você vai começar a perceber toda vez que você quiser usar um recurso externo para fundamentar algo que você está sentindo e não está dando conta de sentir. E isso pode ser algo natural do seu ciclo menstrual, que você não está processando porque você não entende e porque você não sabe que existe essa sabedoria feminina antiquíssima, que é a sua reconexão com a lua, com o seu ciclo, com o seu ser. Você não é linear. Lineares são os homens. As mulheres são cíclicas. A nossa energia, ela transforma, ela muda. E você saber essa dança e você se entregar para uma dança, que é o que eu chamo de Earth Dance Femme, que é simplesmente o movimento de dançar, de mexer o seu chakra básico, de mexer o seu quadril, de movimentar o seu útero, que é onde fica o segundo chakra, o elemento água, e movimentar essas emoções que vêm com essa água, tem um poder de transformar o seu corpo físico, de mudar a sua energia física, a sua saúde. Mas isso parece um papo de doido, porque ninguém quer falar sobre isso. Porque hoje é mais fácil te empurrar uma fórmula mágica, um remédio milagroso, mais uma pílula, mais uma dieta, do que fazer com que você entenda os seus próprios movimentos. E os seus próprios movimentos, às vezes, está simplesmente em parar e escutar. Com amor, com compaixão, com empatia, o que você está precisando ouvir e entender. Seja do universo, seja dos seus guias e dos seus mentores, seja de você mesma, seja de um pensamento repetitivo que está gerando uma emoção e que está gerando uma ação, porque tudo tem uma sequência lógica, amores. Primeiro você pensa, aquele pensamento gera um sentimento e aquele sentimento gera uma ação e aquela ação gera um resultado. Então responde aqui para mim nos comentários. Baseado nessa nossa conversa, que pensamentos você está tendo que estão gerando sentimentos, que estão te levando a uma ação e que estão entregando os resultados que você tem, pelos quais você fica lutando contra o tempo inteiro num ciclo vicioso que parece que não tem fim, que não tem solução. E aí colocam na sua cabeça que a solução é que você está com defeito. A solução é porque você está na fase do climatério, então essas confusões, essas alterações de humor, essa loucura que vem na sua cabeça, essa disfunção de sono, essa falta de energia, essa memória ruim, essa desconexão de você, é algo
que é natural, que você tem que passar, que é assim mesmo, que é um inferno na Terra. E não é, acredita em mim, não é. Mas você vai precisar olhar como se você saísse do seu corpo numa projeção astral e olhasse isso de uma maneira mais fria e lógica. Porque isso não faz nem sentido. Você viver a maior parte da sua vida neste período e isso precisar ser um transtorno. Isso precisar fazer com que você tenha sofrimento diário. Não, você só precisa voltar para si. E existem tantas ferramentas simples e que foram sendo esquecidas ao longo do tempo. Mas eu acho que elas não foram sendo esquecidas assim aleatoriamente. Elas foram sendo esquecidas porque o sistema quis que você esquecesse. O sistema não quer que você faça jejum com propósito. Quando eu falo de jejum aqui, ele é um jejum que serve ao corpo físico sim, porque ele traz autofagia, ele desinflama, ele trabalha seus hormônios, ele melhora a sua mitocôndria. Sim, mas eu falo de um jejum com um propósito maior, um propósito espiritual, um propósito de silêncio, um propósito de autoconhecimento. Quando você não está conectada, preocupado o tempo inteiro com um fator da sua vida, que é o que você mais faz e é o que você menos deveria se preocupar, que é comer, você começa a prestar atenção ao longo dos dias, ao longo do tempo, em coisas mais sutis, mais importantes, mais partes de você mesma. E aí você começa a entender o porquê que você está comendo mais um biscoito, mais uma coxinha, mais um pedaço de pizza, o porquê você não consegue parar de comer, e isso não é uma fome física, e isso obviamente vai te inflamar, porque excesso de comida mata, inflama, engorda, joga contra você. Isso é uma falta de nutrição da sua alma, uma falta de você se reconectar com você, porque tá tudo dentro de você, a espiritualidade mora dentro de você, Deus mora dentro de você, o poder de criação e de destruição tá dentro de você. A saúde que você tanto busca está dentro de você, é você que dá o comando, a sua mente dá o estalo. Mas você precisa estar desperta, você precisa ouvir, não só a sua própria voz, do seu eu superior, da sua alma que está gritando o tempo inteiro por um propósito, por uma conexão, por uma reconexão de quem você é, mas da sua espiritualidade que quer te conduzir para que você enxergue esse propósito. Mas tem muita distração, a rede social, a televisão, o shopping, a comparação que você tem o tempo inteiro, o excesso de fazer, o excesso de ter, e a gente nunca tá vazia, a gente nunca tá em silêncio. E aí quando tudo isso dentro de você não tá aguentando mais, vem uma fome emocional, porque você precisa de algo para atenuar o terror que tá aí dentro. E o chocolate faz isso, porque ele gera endorfinas momentâneas de bem-estar, de prazer. Mas a quantos chocolates você vai viver mais em 2026? Até perceber que não é sobre cortar o chocolate, sobre contar a caloria, sobre seguir cardápio, é sobre reconexão, é sobre nutrir além do corpo. Daí veio esse projeto, esse servir que eu tenho, que está nascendo com muita força em 2026, o nutrir além do corpo, porque não é só o corpo físico. A sua alma precisa de muito mais nutrição do que o seu corpo físico. Você é capaz de longos períodos sem alimento físico, mas você não é capaz de longos períodos sem nutrição da sua alma. E só você pode fazer isso. E você não precisa de nenhum templo, de nenhum altar, de nenhuma vela. Você pode escolher ter tudo isso, mas você não precisa porque tá tudo dentro. A fome emocional é algo que você precisa olhar, não como julgamento e dor, mas como atenção, com compaixão, com empatia, para que esse momento que você vai atacar algo por fome emocional, você consiga respirar,
calma, eu vou parar agora, eu não vou comer isso agora. Eu vou me dar a oportunidade de ficar 3 minutinhos respirando conscientemente, profundamente, até o meu sistema simpático, parasimpático se reequilibrarem e eu conseguir perceber o que está me levando a fazer isso nesse momento, porque pode ser diferente do momento seguinte. Porque nós somos muitos pensamentos, muitos sentimentos, muita informação o tempo inteiro. E a gente está muito desconectada o tempo inteiro. É difícil, gente, não é fácil, é um exercício, é um treino diário. É mais difícil estar conectada em estado de presença do que treinar para uma maratona. Mas é possível, você consegue. Mas primeiro, o primeiro passo é a decisão. Quando você toma uma decisão, você pode ter certeza que todo o universo faz um movimento para que aquilo aconteça. E aí você vai colocando o pé e o universo vai colocando o caminho. Porque o universo quer que você seja feliz, próspera, saudável. E não quer o seu mal. Nada acontece como punição. Tudo que você vive, você atrai por frequência e vibração. Nada é o acaso, nada é castigo, nada é merecimento. Tudo é uma frequência de vibração. Você se conecta, você cria e você vive. Então, coloca aqui nos comentários qual o nível da sua fome emocional. Esse assunto é pertinente para você? Você quer entender mais? Você quer ferramentas que vão te ajudar a entender essa fome emocional? Até que você chegue no ponto de ter 1, 2 refeições, se sentir saciada e usar a sua energia ao longo do dia para outras coisas que vão te fazer crescer como pessoa, como ser humano, como profissional, fazer as coisas a seu redor enflorescerem, que não seja focado somente em comer para superar algo que não está sendo entregue na sua alma. Comenta para mim, como que é isso para você? Você já tem essa percepção de que tem algo, alguma ponta solta que faz com que você corra e não importa quanta dieta você faça? E parece que quanto mais dieta e mais cardápio você segue, pior isso fica. Porque aí é imposto, e tudo que é imposto é rígido, que não faz sentido para o seu cérebro e para a sua alma, é mais difícil de concretizar? Me diz aí, para que a gente comece a costurar. E assim que eu tiver notícias do Nutrir Além do Corpo, eu trago para você. E você vai se surpreender na abundância da entrega e no valor que isso vai ser entregue. Porque a partir do meu silêncio, a partir da minha reconexão, eu entendi, eu senti, eu intuí e eu recebi que eu vou entregar tudo. Acessível a todo mundo, porque quanto mais abundante eu sou, mais abundância eu recebo. E a abundância vem na alma. E aí, quanto mais silêncio eu faço, mais eu desapego, mais eu entrego e mais eu sou. E a gente vai construir isso juntinhas esse ano. Porque nós estamos entrando na melhor fase da nossa vida. E é uma fase muito poderosa de conexão, de intuição, de criação. E principalmente porque nós sabemos exatamente o que nós queremos. Como queremos, com quem queremos, por que queremos e ao contrário também. Até a próxima!